Liderança culposa, quando não há intenção em ser líder. Se eu pudesse classificar a rodada do Botafogo, essa última rodada desse domingo de Dia dos Pais, eu classificaria assim, uma liderança culposa. O Botafogo fez de tudo para não permanecer na liderança do campeonato, mas parece que o universo conspirou a favor do Glorioso, permanecendo assim na cabeça, né, da competição. E nós vamos falar sobre como o Lucas Jalto impacta negativamente no Botafogo, não somente por ele ser ruim, ele acaba interferindo também outros jogadores, diminuindo a qualidade de outros jogadores. O setor defensivo do Botafogo foi tenebroso na partida de ontem, e nós vamos falar um pouquinho sobre como isso é culpa do Botafogo e também do John Textor. Então sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Marcos Rosa, esse aqui é o meu canal, o Botafogo em Foco, e ele pode ser um pouco o seu também. Basta você se inscrever, ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações do dia a dia do Botafogo. E o Glorioso continua na liderança do Campeonato Brasileiro, mas sem intenção nenhuma de ter permanecido. Acabou que o universo conspirou a favor do Glorioso, e o Botafogo é líder do campeonato, e eu não esperava isso. Inclusive, no vídeo pré-jogo aqui que eu falei, eu disse aqui que o jogo contra o Juventude parecia ser um jogo fácil, já que o Botafogo tinha goleado na última partida o Juventude por 5-1, mas era uma questão enganosa. Eu trouxe aqui alguns dados importantes nesse vídeo pré-jogo, dizendo que nas últimas 24 partidas, né, que são a quantidade de jogos que eles se enfrentaram, existia um equilíbrio do Botafogo com o Juventude em 8 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, e o Botafogo nunca tinha vencido o Juventude pela Copa do Brasil em 4 partidas, cara. Isso demonstra o quanto o Botafogo se apequena quando joga contra times com investimentos inferiores, times menores, né? Inclusive em história e em qualidade técnica. Não é só contra o Juventude, é também contra o Cuiabá, é também contra o Criciúma. O Botafogo sempre dá um jeito de perder pontos para essa equipe. Eu não sei se é salto alto, eu não sei o que acontece com a equipe. O Botafogo nunca consegue desempenhar bom futebol, né? Ou quase nunca, contra essas equipes de menor investimento. E nesse final de semana foi assim mais uma vez. O Botafogo permaneceu na liderança, porém não mereceu, cara. Não mereceu mesmo. Contou com a sorte entre o jogo Palmeiras e Flamengo, do Flamengo não ter vencido o Palmeiras, né, e ter avançado, empatado em números de pontos, mas ia passar em saldo de gols e ia assumir a liderança. Tudo bem que o campeonato tá na metade, mas nós sabemos como funciona o Botafogo, já vimos esse filme anteriormente, e é bom o senhor Arthur Jorge abrir os olhos. O Flamengo também vai jogar a Libertadores, o Palmeiras vai jogar a Libertadores contra a gente, e nenhum das duas equipes poupou tanto quanto o Botafogo poupou contra o Juventude. O Botafogo poderia ter aumentado a vantagem sobre o Flamengo e sobre o Fortaleza e sobre o Palmeiras se tivesse ido com o time titular contra o Juventude, ou pelo menos um time menos misto, né, contra o time do Rio Grande do Sul. Mas Arthur Jorge optou por ir com um time muito mais mexido e colocar um cidadão chamado Lucas Halter na defesa do Botafogo. Se já não bastasse esse jogador ser tenebroso tecnicamente e não ter psicológico nenhum e nem qualidade para jogar na Série A, quiçá, quem dirá no Botafogo, líder do campeonato, com o investimento que tem, ele acaba piorando os seus companheiros. A partida que o Barbosa fez ontem é irreconhecível, não parece ser o mesmo jogador quando joga ao lado do Bastos. A influência negativa que o Halter causa em toda a equipe é de uma bizarrice gigantesca. E aí a gente precisa colocar os pingos nos i. É culpa do jogador ele estar no Botafogo? Não. Ele não implorou, ele não obrigou o Botafogo a contratar ele para jogar aqui. A culpa é da diretoria, é do scout, é do John Textor, que errou mais uma vez no planejamento da equipe para o ano de 2024. O mesmo problema que nós sofremos em 2023 com a falta de um lateral direito que nos custou um título brasileiro no ano passado, porque jogar com aquele psicopata, né, na lateral direito contra o Palmeiras nos custou, contra o Palmeiras, contra o Grêmio, nos custou diversos pontos. E em 2024 o mesmo erro se repete. O Botafogo perde pontos atrás de pontos todas as vezes que o Lucas Halter está em campo, principalmente como titular. Esse cidadão não tem a condição técnica, psicológica, moral de vestir a gloriosa camisa do Botafogo. Só para vocês entenderem o quanto esse cara é nocivo, que além dele ser muito ruim, ontem ele entregou 2 gols pro Juventude. 2 gols pro Juventude. Não que o Botafogo tenha jogado bem, né? Não é que ele seja o único culpado, mas esse cara é sempre uma estrela negativa.
sabe? Ele é sempre o primeiro a dar o primeiro passo. Os gols que esse cara proporciona são jogadas que o Botafogo não tomaria gol, ele consegue transformar em chances de gol para o adversário. Ele é muito nocivo ao setor defensivo e a todo o time do Botafogo e aos torcedores também. Eu praticamente não aguento mais esse cara. Toda vez que eu vejo a escalação com esse cidadão como titular, eu perco a vontade de viver, cara. Só para vocês entenderem aqui, o Lucas Jalto esteve presente em Cruzeiro 3-2, jogou por 90 minutos. Vasco 1-1, ele jogou por 90 minutos. Cruzeiro 3-0, ele jogou por 45 minutos. E Juventude 3-2, ele jogou por 90 minutos. Com esse cara em campo, são 14 pontos perdidos de 15 disputados. E isso diz muito sobre quem é esse cara. Um time vencedor não se constrói a partir do ataque. É uma frase que todo mundo que chutou bola um dia já ouviu falar. Um time vencedor, ele se dá principalmente pela construção de uma zaga, de um setor defensivo sólido. E esse cara em campo é o contrário disso. Ele destrói qualquer tática defensiva, qualquer possibilidade do Botafogo se defender e se proteger. O goleiro João fica sempre vendido quando esse cara está em campo. São 14 pontos perdidos em 15 disputados, todas as últimas vezes que esse cidadão esteve em campo. Não tem mais condição desse cara permanecer no Botafogo. E aí a culpa é do jogador novamente? Não, cara. A culpa é do planejamento do Botafogo. O Lucas Jalto poderia até ser, cara, uma boa aposta, né? Ele que veio do Goiás, que foi rebaixado, né? Pô, talvez fosse um jogador a ser desenvolvido. Porém, quem foi que teve a brilhante ideia de trazer esse cara para ser titular do ano que o Botafogo teria o maior investimento das últimas décadas, que iria buscar títulos em 2024? Quem falou assim, acho que o jogador, o zagueiro rebaixado lá do Goiás pode ser titular dessa equipe? Ele poderia ter vindo para compor elenco, ele poderia ter vindo para ser desenvolvido, mas para ser titular de uma equipe que quer ser campeão é erro de planejamento, é erro do scout, é erro de quem monta o elenco. É erro do John Textor, que não contratou um zagueiro até agora. A gente está falando desde as primeiras rodadas que a zaga do Botafogo, com Rauto e Barbosa, o Basto, que hoje é o melhor zagueiro do Botafogo, nem jogava no início do campeonato, a gente já falava, com essa zaga a gente não vai conseguir chegar. Precisa contratar um zagueiro. Já abriu a janela do meio do ano, já vai fechar a janela do meio do ano e até agora nenhum zagueiro contratado pelo Botafogo. Quarta-feira a gente enfrenta o Palmeiras pelo jogo mais importante das nossas vidas do último ano. É a chance do Botafogo, cara, avançar para as quartas de final de uma Copa Libertadores. E o Botafogo vai com uns zagueiros que não têm condições de jogar no Botafogo, que não seria titular em nenhuma das outras equipes que estão disputando a Libertadores com condição de ser campeão. Ele não jogaria, nem estaria no banco. Ele não seria banco no Palmeiras, ele não seria banco no Flamengo, ele não seria banco no Fluminense. Mas ele, de vez em quando, é titular no time do Botafogo. Está muito errado. E tá na hora da gente colocar, antes que dê a merda, né? Tá na hora da gente colocar os pingos nos i e apontar os erros também do John Textor e da diretoria do Botafogo. Não dá pra gente ficar passando mão aqui pra sempre. Porque daqui a pouco vai chegar a final do ano novamente. E nós vamos nos ver numa situação parecida com a do ano passado. Frustrante, cansativa, depressiva. Então é bom que o Botafogo se movimente no mercado. É bom que o Botafogo anuncie logo o seu zagueiro. Aliás, um não. 2 zagueiros e um lateral direito. Embora o Matheus Ponte não tenha prejudicado o Botafogo não sentiu falta do Damian Soares nessas últimas 2 partidas, né? Mas vai jogar contra o Palmeiras numa Copa Libertadores. É um jogador que pode ser bom tecnicamente, que vai se desenvolver, porém não é um jogador maduro o suficiente para jogar uma Copa Libertadores contra o Palmeiras. Catimba, briga, pressão, não está pronto para esses jogos grandes e decisivos. Vamos torcer para que o John Tex finalmente contrate o zagueiro lateral que o Botafogo precisa, cara. Precisa muito, cara. O setor ofensivo do Botafogo é primoroso, maravilhoso, muito bom, mas o setor defensivo é o completo desarranjo. Isso demonstra a ineficácia do Botafogo de montar um elenco equilibrado. E além de não ter contratado o zagueiro, também perdemos um lateral importante e vamos assim disputar a Copa
Libertadores, que Deus nos ajude, que São Garrincha e São Newton Santos esteja conosco lá de cima e nos proteja, cara, de todos os maus. Bom, se você chegou até aqui, cara, segue o Botafogo em Foco para que o YouTube te notifique. Também assina aí também as notificações para que você fique por dentro de todos os vídeos e notificações e informações que eu posso trazer aqui e resenhas também, né, e opiniões sobre o Botafogo. Valeu, falou, boa segunda-feira, espero que tenha sido um bom Dia dos Pais para vocês também.